E vamos lá com novidades envolvendo a DC e o DCU, na verdade DC Studios, porque nós temos Superman, temos Batman e Mulher Maravilha, passando aí nas informações que o próprio James Gunn está trazendo nas redes sociais. Calma que não são assim grandes informações do Batman e da Mulher Maravilha, tá? Mas pelo menos temos um norte ali envolvendo esses dois personagens. Mas com o Superman nós temos algumas coisas mais substanciais, inclusive com um brinquedinho, trazendo informações importantes ou não, a gente vai discutir agora isso. Vamos começar com imagens inéditas de Superman. A Entertainment Weekly liberou então novas imagens através do seu preview, Summer Preview, ou a prévia de verão. O verão vai ser quente, literalmente, obviamente, mas você também tem grandes produções estreando nesse mês de julho, como por exemplo Superman. Temos aqui então James Gunn dirigindo Nicholas Hoult e ao mesmo tempo David Cornsweet. Possivelmente eles estão aqui na base de atuação da Luthor Corp. Você vê os computadorzinhos aqui, né, a galera colocando seus planos em práticas contra o Azulão. Você vê até aqui, né? Temos um prédio aqui, então nós temos realmente algo bem elevado. Vai ser interessante pensar que o Luthor fez toda uma base somente para azucrinar a vida do Superman. Realmente o cara é sangue nos olhos, é chato pra caceta, convenhamos. Inclusive está o nosso Nicholas Hoult todo paramentado com o seu ternozinho, colete e assim por diante, né? Tem todo o traje. Se eu não me engano, na etiqueta do que envolve o terno, quando você tem o blazer, ao mesmo tempo você tem o colete e a calça, você fala de 3 peças ou traje completo. Eu nunca tive um terno com colete, era um sonho que eu tinha no passado, quando eu usava mais ternos no trabalho que eu tinha anteriormente. Não fui pra frente com esse sonho, né? Sonho meio besta, né? Mas de qualquer forma, aqui nós temos então o Lex Luthor todo paramentado. Eu vou dizer pra vocês, uma das coisas que mais me chamou a atenção, que mais se destacou no trailer, foi o trabalho do Nicholas Hoult como Lex Luthor. Realmente o rapaz tá me dando muito bem como um dos grandes vilões do universo DC, pelo menos na prévia, né? Eu espero que no filme continue assim. Inclusive nós temos um encontro dos dois aqui, Lex com o Superman, possivelmente aqui no escritório do Lex, onde o Superman, com um semblante aqui de raiva, vai tirar satisfação com o Lex Luthor, né? É aquele lance, por que você tá me enchendo o saco, meu amigo? O que eu fiz pra você pegar no meu pé? Pelo amor de Deus, tá de birrinha? É quinta série pra me encher o saco dessa maneira? No final das contas é o que parece, né? Lex Luthor tá com uma dor de cotovelo desgraçada, tendo em vista que apareceu um cara que, né, parece ser muito melhor que ele. Aí então tem que ficar fazendo esses planozinhos aí maléficos contra o Azulão. Falando assim pode parecer um enredo besta, mas obviamente a construção vai ser toda outra, um pouco mais pesada no que envolve as escolhas do próprio Superman. Mas no fim das contas a vida é isso, né? De vez em quando você passa por momentos onde as pessoas simplesmente estão, né, agindo como se fossem crianças de quinta série. Agindo dessa maneira em coisas muito importantes para a vida de todos. Infelizmente existe isso, né? Então, por mais que seja estranho a gente pensar isso, o enredo aqui não foge do que é a realidade. Essa possivelmente é aquela cena que a gente vê o Superman jogando, né, a mesa do Lex Luthor pra longe, e o Lex, né, só tomando seu golinho de café ali tranquilamente, de boa, sem tremer. É isso aí, né? O Lex Luthor não deixa transparecer qualquer tipo de emoção perante o Superman, a não ser a emoção da vitória, talvez, né? Anyway, meus amigos, esse confronto vai ser muito bacana. Eu realmente tô gostando bastante de ver não só o David Cornsweet como Superman, mas o Nicholas Hoult como Lex Luthor. Tá muito bacana. Bom, e os brinquedinhos começam a trazer informações importantes aí. Temos o Ultraman, o brinquedinho aqui revelando então que realmente o nome do rapaz é Ultraman. Pra quem tinha dúvida, pra quem tinha, né, ainda achava que não seria o nome dele, tá lá, tá escrito aqui, ó, Ultraman. Então, fica a dica. E a galera tá também falando sobre esse lance desse roxo, por isso que lembraria o Parasita. A não ser que a gente tenha alguma modificação durante o filme, que o bicho vai lutar com o Superman, ou o Senhor Incrível, que seja, e você vai vendo o uniforme dele desgastando. Eu não vi roxo nenhum no trailer ou nas imagens de bastidores. Pra mim, o traje dele é preto. Então pode ser que mude com o passar do tempo. E ainda tem todo o lance que a gente pode ter um twist envolvendo a revelação de quem é essa pessoa aí. Será que é o clone do Superman mesmo? Será que é outra pessoa? Enfim, de qualquer forma, Ultraman. Aquele lance que o nosso amigo lá, o Daniel RPK, tinha trazido no passado, que nós teríamos uma espécie de clone do Superman que se chamaria Ultraman, que seria um dos vilões do filme. Pois é, tá lá. Pode não ser o grande antagonista do filme, que ainda acaba sendo o Lex Luthor. Mas, né, de certa maneira, o Daniel RPK acertou. Temos que destacar isso. Agora, outro brinquedinho aí que a galera comentou bastante nas redes sociais foi esse aqui. Esse aqui voltado para criança mesmo. E nós temos o Metamorfo, o Senhor Incrível, o Superman Krypto, um bebê verde e o Lex Luthor com a armadura. E, obviamente, isso
já, né, fez a galera pensar que, olha, a gente tem a possibilidade de ver realmente o Lex usar a armadura no filme. Essa armadura que a gente vê alguns soldados da Luthor Corp usando para enfrentar o Superman, proteger, que seja. Mesmo no trailer já apareceu isso. Então dá a entender que a gente pode ver no final das contas o Lex usar este uniforme ou armadura. Eu vou dizer para vocês que eu não pensaria muito que isso é possível. Claro, a gente tá falando de uma versão do Superman, pelo menos na visão de James Gunn, que parece muito ir pro lance da Era de Prata. Então, tranquilamente a gente poderia ver o Lex realmente vestir a armadura. Pode ser que depois que o Lex Luthor mandou um monte de bicho pro Superman, Kaiju, Ultraman, Engenheira, Solaris, não sei mais o que, o cara falou, quer saber? Ninguém conseguiu derrotar o Superman. Eu vou encher esse cara de porrada. Chega, ele veste a armadura e vai lá tentar enfrentar o Super. Eu acho muito difícil isso acontecer, meus amigos. Eu vou dizer pra vocês, vou reforçar aqui. Eu acho que o lance é o Superman derrotar moralmente o Lex Luthor e não na porrada. Por isso, o Super vai estar lá no final do dia conseguindo fazer aquilo que ele quer, trazer o bem para as pessoas e sendo uma inspiração para todos. E não essa coisa que o Lex Luthor diz literalmente que ele é. Então, meus amigos, esse lance desse brinquedinho aqui, trazer essa versão do Lex, não sei, a gente vai ver no filme, obviamente, mas eu tô achando que não dá pra levar em consideração. Até porque não é a primeira vez que a gente vê um brinquedo relacionado com o Superman, com o filme do Superman, colocar o Lex Luthor na armadura. Já aconteceu algumas vezes isso. Até no próprio Batman vs Superman a gente teve uma coisa assim, o Lex Luthor com uma armadura lá. Então muita calma nessa hora, hein? Tomem cuidado. Não criem esperanças. Eu gostaria muito de ver o Lex com a armadura, mas não criem esperança porque tô achando que a narrativa não vai muito pra este lado. O outro lance que o pessoal chamou atenção foi esse bebê verde aqui, né? O que diabos é essa figura aqui? É o filho do Metamorfo, será? Não sei, talvez o filho do Superman com o Lex Luthor, nasceu verde, vai ser o Superboy isso aí. Um clone, pode ser um clone também, né? Sei lá, meus amigos. Eu digo pra vocês que pode ser um easter egg que a gente veja durante o filme também, porque aquela cena onde apareceu aquela prisão que o Metamorfo está, eu acredito que vai ser um momento onde a gente vai ter um monte de coisa referenciando o universo DC, muito personagem sendo referenciado por lá. Então, pode ser que a gente veja algo referenciado envolvendo esse bebezinho aqui, mas eu realmente fiquei em dúvida do que ele pode representar. Esses brinquedinhos, hein, desde 2000 bolinha enganando a galera. Eu lembro que em The Batman nós tivemos o Lego do Batman, do filme mesmo, onde tinha a Batcaverna, e na Batcaverna você tinha uma prisão onde você podia colocar o Charada. Aí eu mesmo, confesso pra vocês, imaginava que o Batman iria prender o Charada na Batcaverna. E no final das contas isso nem aconteceu, obviamente. Então, calma, esses brinquedos estão para enganar você. São só para divertir a criançada, então tome cuidado. E antes de continuar aqui fazendo aquele jabazinho importante, tá rolando a Book Friday na Amazon, meus amigos. E lá nos grupos de descontos do canal, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, estou divulgando todos os dias várias promoções legais envolvendo quadrinhos. Tem coisa do Batman, da DC, tem coisa da Marvel, tem coisas de várias editoras, Poca Nankin, Comic Zone, Veneta, etc, etc, etc. Tem bastante coisa legal, então eu convido vocês a dar uma entradinha lá para verificar então essas promoções. Vai que tem aquele quadrinho que você estava de olho para você garantir. Beleza? E mesmo depois da promoção você pode continuar por lá, porque também todo dia eu tô divulgando alguns descontinhos pro pessoal ficar de olho aí, porque sempre tem coisa boa aparecendo, todos os dias. Show de bola? Então entre nos grupos, e se você for fazer suas compras nessa Book Friday ou em qualquer outra loja da internet, qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado, sempre lembrando, você não paga nada mais usando esses links. E agora vamos passar para as novidades envolvendo Mulher Maravilha. Ontem mesmo eu acabei conversando com vocês aqui em um vídeo sobre os pilares que o David Zaslav falou sobre o DCU. Eu vi algumas pessoas confundindo o lance dos pilares da DC, achando que eu estava falando sobre DC Comics, né? Porque o pessoal falou, pô, como assim a Supergirl dos pilares? E não sei mais o que. E tudo bem, eu entendi o que o pessoal quis transmitir de informação, mas o Zaslav não está falando sobre DC Comics, e sim sobre o DCU, sobre tudo que o James Gunn e o Peter Safran, bem como os seus colaboradores, estão fazendo aí, e quais são os personagens importantes. E eis que ele elencou então Superman, Batman, Mulher Maravilha e Supergirl. Nesse mesmo vídeo eu falei que era muito estranho você elencar a Mulher Maravilha como um dos grandes pilares sem ter nenhum projeto aparente dela aí no radar, né? Sem nada de grande sendo discutido envolvendo ela. Eu sei que tem a série lá do Lost Paradise, Paraíso Perdido, mas convenhamos que até então a gente não teve nenhuma novidade concreta. Então quando o David Zaslav traz essa informação é muito estranha.
Mas no dia que eu estou gravando esse vídeo, nós tivemos o James Gunn comentando, então, em passão que envolve a Mulher Maravilha. Talvez o chefão tenha dado uma cutucada. Ei, Mulher Maravilha, o que vai acontecer? Alguém perguntou pra ele, nós temos alguma novidade, né, alguma atualização envolvendo a Mulher Maravilha? E o Gunn falou, nada que eu possa publicar, nada que eu possa trazer a público, mas sim, nós temos atualizações encorajadoras, aqui ele colocou a palavra. E ok. Pelo menos parece que nos bastidores eles devem estar fazendo alguma coisa muito importante com a personagem, que é uma coisa que eu também tinha dito no meu vídeo lá, né? Não era possível você falar que realmente a Mulher Maravilha é um dos pilares sem você estar trabalhando ativamente com a personagem. Talvez publicamente não apareça nada, mas ainda assim, nos bastidores desse estúdio, desceu por completo, você tem que estar fazendo alguma coisa para chegar então no que envolve esse nível de importância que foi estabelecido pelo próprio CEO da Warner Discovery, nem da DC Studios, da Warner Discovery. E parece que é muito por esse caminho mesmo aí, né? A galera deve estar trabalhando alguma coisa forte envolvendo a personagem. Eu espero que não seja só as palavras do James Gunn envolvendo Lost Paradise. Eu espero que seja muito mais do que isso. Quem sabe participações especiais da própria personagem em outras produções, séries ou filmes, tal qual a gente pensa que pode acontecer com o próprio Batman do DCU. Então vamos ver o que eles vão fazer. Mas ainda assim, junto com o Superman, junto com o Batman, junto com a Supergirl, é um personagem que tem que ter o seu filme. Então, uma hora eles têm que anunciar esse projeto aí também. Então, enfim, vamos ver, né? Talvez eles estejam esperando a recepção do filme do Superman para anunciar os grandes medalhões também, falar um pouco mais sobre o Batman, sobre Mulher Maravilha e coisa desse sentido. Então, muita calma nessa hora, né? Mas, enfim, estamos torcendo por grandes projetos envolvendo a Mulher Maravilha, que não fique restrito só a série lá do Paraíso Perdido. Agora, falando sobre o Batman, temos The Batman 2, esse filme é do Matt Reeves que a gente está, né, sedento por informações, detalhes, estamos aqui nas migalhas, nas migalhices, porque, né, não tem muita informação rolando por aí. Eu tava pensando e lembrando aqui quando nós tivemos em 2023, acho que foi isso, né, o anúncio lá no começo do ano do James Gunn dos projetos, a gente ia ter Superman em julho e The Batman 2 em outubro. Imagine esse momento 2025 agora, meus amigos, com o Superman aí, com as suas produções, trailer chegando, The Batman também já indo para pós-produção, na verdade já estaria em pós-produção, a gente com informações do Batman também, Superman e Batman tendo ali um monte de conteúdo em 2025. Nossa, era um mundo que, meu Deus do céu, era muito perfeito, por isso que não aconteceu, né? Não tem como você atingir a perfeição. Mas, pelo menos nós tivemos Superman, né? Melhor ter uma coisa do que não ter nada. Entretanto, o James Gunn também respondeu a galera nas redes sociais falando, e aí, atualizações sobre The Batman 2? Perguntaram inclusive aqui, ó, alguma atualização encorajadora envolvendo The Batman 2? E o James Gunn disse sim. Tudo bem que não é uma grande atualização, né? Só o James Gunn dizendo que sim, nós temos atualizações encorajadoras. Mas é aquela coisa que eu tenho falado, né? A gente tá nas migalhas mesmo. Vamos lá, né? Apareceu uma coisa na Production Weekly. Show, vamos comentar aí, né? Vamos falar, né? Apareceu o James Gunn falando um simples sim. Show, beleza? Pelo menos a gente tem alguma luz no fim do túnel. E a gente vai indo dessa maneira, né? Positividade e bora lá. Então, enfim, acredito que logo mais eles devem anunciar que o roteiro está pronto, que a produção deve começar, ou pelo menos a pré-produção vai começar com o anúncio. Eu acredito que até julho, ou final de junho, eu acho que o Matt Reeves já vai ter entregue o roteiro e aí começa então os preparativos para as filmagens no final do ano, mais tardar no começo de 2026. A galera já começou a tirar sarro nas redes sociais falando que a atualização seria que o Matt Reeves terminou uma vírgula, assim por diante. Mas é aquela coisa, né? O pessoal tem dito que o Matt Reeves aí passou por alguns problemas, então eu não sou a pessoa que vou fazer piada com isso. Que esteja tudo bem com o Reeves, que ele consiga fazer o filme, e estamos no aguardo então dessas atualizações encorajadoras. Pelo menos aqui o James Gunn falou que não são informações que ele não trará a público, né? Possivelmente em breve ele trará mais destaques envolvendo o Batman do Matt Reeves, uma produção muito importante para DC Studios também. Não vai ser cancelado, nem vem com esse papinho aí. Show Satanás, mas eu quero saber de você aí, o que você acha? Lex Luthor vai ter a armadura no filme do Superman? Acho que a galera tá de sacanagem, isso é só brinquedinho, não vai rolar essas coisas. Fique empolgado com Mulher Maravilha, The Batman 2, comente tudo aqui embaixo, quero saber de você. E sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou indicar 2 videozinhos pra você assistir. Dá uma olhadinha nos meus comentários envolvendo então o trailer de Superman. Falei lá o que eu achei, etc. Achei um trailer bacana e já dou o spoiler pra você. Além do mais, também comentei então um vídeo sobre os pilares do DCU que o David Zaslav falou.
veja lá as minhas considerações. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E esse foi ficando por aqui.